Fala galera, tranquilo com os senhores e senhoritas? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde é que você esteja. A gente vai começar aqui hoje falando sobre hidrodinâmica. Então a gente vai falar sobre o fluxo de água. Como que uma água, olha só, ela vai fluindo, tá ligado? Então bora lá, sem perder muito tempo, vamos lá. Primeiro de tudo, vou desenhar aqui um tubinho. Esse tubinho ele tem uma certa quantidade de água ali dentro de um fluido qualquer, ok? E esse fluido ele vai estar subindo de uma posição para outra, de uma certa área para uma outra área. Ele vai entrar por uma certa área e vai sair por uma outra área, ok? Quando eu falei que estamos trabalhando com fluido, temos que ter em mente que o fluido que estaremos trabalhando ele tem algumas características. Quais são elas? A primeira característica que a gente vai ter para esse fluido é que ele é um fluido incompressível. Então a gente tem um fluido incompressível. E o que significa eu falar que esse fluido ele é incompressível? Se eu for pegar um fluido, ele vai ter algumas partículas lá nele. Vai ter algumas partículas. Cada partícula eu vou estar representando por um pontinho desse daqui, ok? E o que vai acontecer é, eu vou colocar um tubinho. Tubinho não, uma plaquinha aqui, ó. Nessa plaquinha eu posso exercer uma certa força nela. Quando eu exerço essa força, o que vai acontecer? Naturalmente, imagina só que isso daqui está fechado, tá lacrado, ele só pode ir em uma direção. Quando você fizer força, você vai pressionar aquelas três partículas que estão, olha só, nessa posição. E o que aconteceria se fosse um fluido compressível? Olha só aqui minha mão. Minha mão está aqui, minha outra mão está aqui. Se fosse um fluido compressível, quando eu pressionar, através dessa mão direita aqui, ó, quando eu pressionar, se juntou, se aproximou da outra partícula. Mas não é isso que está acontecendo ali. O que vai acontecer? Quando eu estou falando de um fluido incompressível, olha a minha mão direita. Quando eu pressiono a mão direita, olha o que acontece com a minha mão esquerda. Ele vai andando junto, ele caminha junto. Ou seja, ao mesmo tempo que essas três partículas aqui elas são empurradas, essas três partículas também vai atuar como se fosse uma nova camada e essa camada vai empurrar as próximas três partículas e assim sucessivamente. Perfeito? Então isso é um fluido incompressível. Você não consegue comprimir ele, aproximar as partículas. Então essa é a característica do fluido. A outra característica qual que é? Esse fluido Esse fluido ele vai ter a característica de ter o fluxo laminar, ou também chamado de regime estacionário. E o que significa ser um fluxo laminar ou regime estacionário? Se eu pegar uma partícula que está nessa posição aqui, ó, essas três partículas, quando eu estiver analisando em um tempo t, estou analisando aqui agora a velocidade dessas partículas nesse tempo agora, ela vai ter uma determinada velocidade. Depois de um intervalo de tempo qualquer, passou um montão de tempo lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o que seja. Quando eu analisar essas três partículas novamente, elas ainda vão ter aquela mesma velocidade que eu medi naquela primeira vez.
Então, isso significa que é um fluxo laminar. A velocidade, independente do tempo, vai ter que ser aquela. Vai ser somente uma. A velocidade ela não vai variar. A velocidade vai ser constante. Isso não significa dizer que a velocidade desses 3 pontinhos vai ser igual a uma velocidade desses outros 3 pontinhos aqui. Olha só. Esses 3 pontinhos pretos. A velocidade desses 3 pontinhos pretos pode ser diferente da velocidade daquelas 3 bolinhas vermelhas. Nada impede isso. Mas o fato é, depois de um infinito tempo, aquelas bolinhas pretas vão ter aquelas mesmas velocidades, não vai mudar. E aquelas bolinhas vermelhas, elas sempre vão ter aquela mesma velocidade, também não vai mudar. Perfeito? Então, nós temos essas duas condições para que trabalhemos com fluidos. Essas condições, ela também vai trabalhar em conjunto com a ideia de que esse fluxo ele não é turbulento. Porque se ele fosse turbulento, o cálculo seria muito mais caótico. Então, para não trabalhar com um fluido tão complexo, com a hidrodinâmica, com a dinâmica dos fluidos em geral tão complexo, nós estabelecemos esses parâmetros, essas condições para que não tenhamos tantos problemas quando estamos estudando tal fenômeno. Perfeito? Então vamos lá. Quando estamos falando de fluidos, precisamos entender como que vai funcionar o movimento desse fluido. Para isso, precisamos criar uma nova quantidade física, uma nova grandeza física. E o nome dessa grandeza vai ser vazão. O nome dessa nova grandeza vai ser vazão. E o que será essa vazão? Essa vazão nada mais vai ser que um fluxo. Ela vai determinar o quanto de algo que vai estar passando ali. Opa, câmera, ó. Focou, focou. Aí, voltamos. Agora sim. Então, a vazão vai ser a quantidade de algo que vai estar passando ali. Como é que a gente vai medir essa quantidade de algo? Temos dois algo que a gente pode calcular. Pode ser a vazão mássica, ou pode ser a vazão volumétrica. Obviamente, se é uma vazão mássica, vamos ver a quantidade de massa que passa em um determinado tempo. Se for uma vazão volumétrica, vai ser uma quantidade de volume que vai passar em um determinado tempo. Então, colocando isso daqui em equação, veja como vai ficar. Temos essas duas equações agora para a nossa vazão. Vazão mássica, vazão volumétrica. As grandezas físicas, as unidades de medida, né? Temos que para a massa será quilograma e para o tempo em segundos. Logo, a nossa vazão volumétrica será medida em quilogramas, vazão mássica, perdão, quilogramas por segundo. Se formos ver a vazão volumétrica, teremos metros cúbicos por segundo. Afinal, o volume ele é medido em metros cúbicos no SI. Perfeito? Então, aqui temos as nossas unidades de medida. Então, sabendo dessas duas grandezas físicas que são novas para nós, temos como fazer alguns cálculos com elas. O primeiro, a gente consegue determinar o quanto de um fluido que vai sair ou entrar em um determinado tempo, ou pelo menos passar em um determinado tempo. Como é que podemos fazer esse cálculo? Vamos ver agora. Olha só. Qual a vazão de água
em litros por segundo, circulando através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando a velocidade da água como sendo 4 metros por segundo. Lembre-se que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Como é que podemos realizar esse exercício? Primeiro, sabemos que a vazão ela vai ser igual a uma certa quantidade de volume que vai fluir em um determinado tempo. Perfeito? Como nós podemos calcular esse volume? Se formos redesenhar aquele esqueminha que colocamos, temos aqui esse tubinho. Nesse tubinho, nós temos um certo volume. Olha só esse volume aqui de líquido que eu estarei pegando agora. Esse volume aqui, ó. Esse volume, como nós podemos calcular ele? Primeiro, tínhamos uma área inicial. Qual é essa área? Vou chamar ela de área 1. Se eu quero calcular um volume de um cilindro, eu pego a área, que é a base, né, vezes a altura desse cilindro. Então, eu faço volume sendo igual a base vezes a altura daquele cilindro. Entretanto, a base eu sei que ela é igual à área 1. A altura eu posso determinar. Como é que eu vou determinar essa altura? Lembre-se que esse fluido está se deslocando. Se ele está se deslocando, ele tem uma certa velocidade associada. Então, aqui eu vou associar a ele uma velocidade. E quanto que vai ser o deslocamento desse fluido? O fluido ele estava inicialmente nessa posição. Depois de um determinado tempo, ele veio para essa posição. Então, ele percorreu uma certa altura. E qual vai ser essa altura? Como é que eu consigo calcular um deslocamento? Aí eu devo lembrar que a velocidade ela é o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Se eu quero o deslocamento, basta passar o tempo multiplicando. E aí eu vou ter velocidade vezes o intervalo de tempo. Logo, se eu substituir aqui na equação, onde esse ΔS é o nosso H, teremos que o volume vai ser a área 1 vezes a velocidade naquele ponto multiplicado pelo intervalo de tempo. Então, esse é o nosso volume, perfeito? Então, substituindo agora na equação da vazão, teremos que o volume é a área 1 vezes a velocidade do fluido vezes o tempo percorrido, dividido pelo tempo também percorrido. Opa, podemos já cancelar. E aqui temos uma nova equação. Qual é essa nova equação? Vou colocar aqui do lado. A vazão volumétrica é igual à área da seção transversal daquele tubo por onde está fluindo o fluido, multiplicado pela velocidade daquele fluido. Essa nova equação, ela tira a necessidade de trabalharmos com volume e passamos a trabalhar somente com a área da seção transversal daquele tubo, multiplicado pela velocidade com que aquele fluido está escoando naquele espaço. Perfeito? Então, essa é a nossa nova unidade de vazão, nossa nova forma de calcular vazão. Aplicando essa equação agora para esse exercício, que é o nosso objetivo, temos que a vazão é igual à área daquele tubo. Se o diâmetro é igual a 32 milímetros, podemos converter isso daqui para metros. 10 a menos 3 metros. Perfeito. Como que calculamos a área de uma circunferência? Fazemos que a área é igual a πr². Nesse caso, vamos aproximar o π para 3. 3 vezes o raio. O raio ao cubo temos que é 32, dividido por 2, porque é o diâmetro dividido por 2, vezes 10 a menos 3, que foi a transformação que fizemos, elevado ao quadrado. Fazendo esse cálculo, teremos que a área é igual a 3 Fazendo esse cálculo, teremos que a área é igual a 768 vezes 10 elevado a menos 6
metros quadrados. Agora podemos substituir 768 vezes 10 a menos 6, que vai multiplicar a velocidade de escoamento daquele fluido. Qual que era a velocidade? Ele informou para a gente. Olha a velocidade aqui, a velocidade da água como sendo 4 metros por segundo. Então, podemos vir aqui e substituir por 4. A vazão, então, será de 3.072 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Se quisermos converter essa unidade de medida de metros cúbicos por segundo para litros por segundo, basta que utilizemos a informação fornecida no enunciado, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Se temos 1.000 metros cúbicos, então teremos esse valor multiplicado por 1.000. Então, aqui teremos que multiplicar por 1.000. Teremos que a vazão será igual a 3.072 vezes 10 a menos 3 litros por segundo. E fechamos aí. Tranquilos?